sou o Carlos Nunes e você está aqui mais uma vez no Livros e E-Books. Sejam muito bem-vindos. O vídeo de hoje é um pouco diferente do que a gente está habituado aqui a fazer, porque hoje a gente vai falar sobre viagens. Logicamente, nós que gostamos de ler, estamos continuamente viajando aí no tempo, no espaço, viajamos o mundo todo, viajamos para outras épocas, para o fundo do mar, para o espaço, até para outras dimensões e até para mundos que não existem, né? Mas eu acredito que a grande maioria das pessoas, como eu, gosta também de fazer uma viagem real de vez em quando. E recentemente eu tive a oportunidade de realizar o grande sonho da minha vida, que era conhecer a Inglaterra. E fiz essa viagem, coloquei aí uma coisinha aqui, acrescentei um lugarzinho ali e acabei viajando por vários países. Tecnicamente foram 4 países, mas eu considero 5. Vocês já vão entender o porquê. E eu quis trazer um pouco dessa viagem aqui para vocês. Como foi minha primeira vez na Europa, eu queria conhecer tudo, né? Os pontos turísticos tradicionais, os museus, as grandes obras de arte, os monumentos. Então o foco dessa viagem não foi a literatura em si. Mas nós, né, amantes dos livros, não tem como. Quando passamos em algum lugar que tem alguma conexão literária, ou seja, com a vida de algum escritor, ou nos lembra alguma obra, ou foi citado em algum livro, ou a ação se passa naquele local, não tem como não registrar isso e se emocionar e relembrar esses momentos tão gostosos que a gente passa lendo e vendo ali agora o local, né, ao vivo, é uma emoção. Então eu quis trazer um pouquinho disso aí para dividir com vocês. Então o foco dessa viagem não foi literário, mas na medida do possível, em todos os lugares que eu passei, eu tentei registrar alguma coisa que tenha a ver com a literatura. E antes de começar, eu queria só pedir desculpas a vocês, porque eu não sei fazer vlog de viagem. Eu não entendo como a pessoa consegue andar pela rua por um lugar desconhecido, um país novo, e filmando tudo sem se confundir. Eu tinha que também utilizar o celular para outras coisas, né, para orientação, para conseguir, né, resolver as coisas lá. Então não tem como, são fotos mesmo e só para deixar registrado alguns desses lugares pelos quais eu passei que tem alguma conexão com a literatura. A minha viagem começou por Paris. Na França eu fiquei 5 dias e a maioria deles em Paris. Só um dia que eu fui a Giverny, nos jardins, na casa de Monet, do pintor. Não tem nem necessidade, né, de falar muito de conexões literárias em Paris. Eu passei por lá em vários lugares interessantes, né? A cidade toda já é uma conexão literária. Não teve como não lembrar daquele filme maravilhoso, né, o Meia-Noite em Paris, que cita tantos dos escritores. Lá eu passei, logicamente, na Shakespeare and Company, que é essa livraria emblemática e muito bacana. Entrei, não comprei nada, mas conheci, visitei bastante e fiquei um tempinho lá. Não tem como filmar por dentro. Perto dali temos como não podia deixar de ser, a Catedral de Notre Dame, personagem aí principal do romance do Victor Hugo, Notre Dame de Paris, conhecido aí como Corcunda de Notre Dame. E, gente, subir no alto daquelas torres, que era uma dos meus objetivos, né? Conhecer as gárgulas de perto, subir e você vê aquela praça em frente à igreja, lá de cima. Não tem como você não lembrar ali, não ver um acampamento cigano, não ver a Esmeralda dançando e não imaginar lá dentro todas as cenas aí que tão bem descritas pelo Victor Hugo. Infelizmente eu não pude visitar a casa de Victor Hugo. Eu até fui,
mas por conta dos horários das outros locais que eu queria visitar, não pude visitar por dentro, fui apenas na porta, né, ver o local onde era, e também a tumba dele dentro do Panteão, que é um monumento, um prédio em Paris, onde estão sepultados os grandes nomes da França. E são vários nichos, várias tumbas ali dentro, digamos assim, e que eles divide com outro grande nome da literatura, que é o Émile Zola. Então você está ali dentro né, junto com essas duas sumidades da literatura francesa, é assim uma emoção indescritível. Um outro local também de Paris que chamou bastante atenção foi o cemitério do Père Lachaise, que tem túmulos de muita gente famosa, né? Mas os que nos dizem mais respeito aqui, mais propriamente, são aqui o do Oscar Wilde, que é um dos mais visitados do cemitério, acho que só fica atrás do Jim Morrison, da banda The Doors. E aqui é um túmulo muito bonito, aqui do Oscar Wilde, com esses traços mais modernos. E esse outro aqui também do Balzac, que é um também dos nossos escritores favoritos. Uma outra conexão literária que é essa praça aqui, que tem essa estátua bem diferente, né, desse homem atravessando a parede, que é justamente do escritor Marcel Aimé, que ele escreveu um conto chamado o Passa Muralhas, se eu não me engano, Passa Paredes, algo assim. E foi feita essa praça, né, com essa imagem aqui, essa estátua, para homenagear esse escritor. A gente não conhece ele aqui, eu pelo menos tentei procurar alguma coisa, alguma obra dele, inclusive essa, mas não consegui. Fora isso, a cada canto da cidade você tem aí um café, um restaurante, alguma coisa que te remete aos grandes nomes da literatura, né? Temos aí o Sartre, o Hemingway, o Fitzgerald, a Simone de Beauvoir e tantos outros escritores que povoam aí as nossas estantes. De Paris eu segui para Estocolmo, na Suécia. O meu foco lá foi outro, eu fiquei muito pouco tempo, apenas 2 dias e meio, mas não conheço quase nada da literatura sueca, mas eu pude perceber que o que está muito em voga no momento pelas livrarias que eu passei, e anúncios em metrô, coisas do tipo, é que o romance policial está muito em alta lá, com muitos escritores suecos, acredito eu que na onda aí do Stieg Larsson. Aliás, tem até um tour, um grupo que faz um tour pela cidade baseado nas obras do Stieg Larsson. Eu não li, não vi os filmes, mas me parece que realmente é bastante popular e bastante gente gosta desse tipo de passeio. Fora isso, eu acredito que o maior expoente da literatura sueca seja mesmo a Astrid Lindgren, que é escritora infantil aí com a personagem Pippi Meias Longas, que é um clássico, não tão conhecido aqui no Brasil, mas a gente que está mais ligado à literatura, provavelmente a maioria já ouviu falar. E tem até um parque lá infantil sobre ela e também é muito querida. Particularmente, eu tenho muita vontade de ler uma obra, são 4 volumes, é uma saga contando uma família, várias famílias, na verdade, de imigrantes suecos que vão para os Estados Unidos tentar a vida e chama Os Imigrantes. Infelizmente não tem no Brasil, não foi lançado.
Eu tenho aí na Amazon, tem a versão em inglês, mas eu fico meio com medo de ler uma saga histórica de 4 volumes em inglês. Eu não sei se eu me arrisco a tanto. Mas tá aí, eu tenho a grande vontade de conhecer essa obra do Wilhelm Moberg. Não sei se é assim que se fala. Bom, da Suécia eu fui para a Holanda e lá foi o ponto da viagem assim menos literário de todo. Anne Frank, que eu fui conhecer a casa, é emocionante. É a única escritora também que eu conheço. Mesmo lá em museus, em livrarias, eu não tive referência assim de outros escritores holandeses, não. Eu acho que o foco mesmo da Holanda foi a pintura. Mas eu tenho um livro aí que já está na minha lista para serem lidos esse ano, que é esse aqui, Contos Holandeses, que aí vai me proporcionar a possibilidade de travar conhecimento aí um pouquinho com a literatura desse país. De lá eu segui para a Escócia. E é por isso que eu disse que tecnicamente são 4 países, mas eu considero 5, né? Porque a Escócia e a Inglaterra são partes do mesmo país, né? Do Reino Unido. Na Escócia eu fiquei 3 dias e meio em Edimburgo. Tive também a possibilidade de passear um pouco pelo interior, mas Edimburgo é uma cidade linda, adorei a Escócia, adorei o clima, o ambiente do local. E o que tem mais ligação literária conosco aqui, o local de nascimento do Conan Doyle. Infelizmente, temos esse pub aqui mais próximo ao local onde ele nasceu, onde era a casa dele, que tem até uma estátua do Sherlock na frente, que só que essa praça estava em obra quando eu estive lá, então a praça estava toda cercada de tapumes, não tinha como ver a estátua, infelizmente. E temos também lá o Museu dos Escritores, que fala basicamente, especificamente dos 3 grandes escritores de Edimburgo, que são o poeta Robert Burns, do qual eu não conheço nada, e 2 grandes escritores, que é o Sir Walter Scott, que é o autor de Ivanhoe, de Rob Roy, que é sensacional. Inclusive temos aqui na cidade é o maior monumento a um escritor do mundo, que é em homenagem a Walter Scott. E o outro escritor que fala nesse museu é o Robert Louis Stevenson, autor aí do Magic e o Monstro e da Ilha do Tesouro e tantos outras histórias aí essas já menos conhecidas. E esse local é muito interessante, tem objetos dos escritores, tem conta bastante coisa da vida deles. Além disso, temos aqui o pub, um bar, um café, onde a J.K. Rowling começou a escrever o Harry Potter. E que eu não entrei, porque tinha até fila na porta, então só tirei mesmo a foto por fora. E da Escócia, eu finalmente fui para Londres, passando antes por York, que é uma cidade medieval, é um misto de cidade medieval com cidade viking. Tem muita coisa dos vikings lá. E, e me lembrou assim, as ruínas que tem lá, de castelos, de torres, lembram muito qualquer obra histórica. E aí a saga Plantageneta e tantos outros livros que se passam no interior da Inglaterra medieval, as cenas de batalha, a trilogia aí do Robert Cornwell. Londres, se fosse procurar também todos os locais ligados à literatura em Londres, fica difícil. Temos plaquinhas aí, as plaquinhas azuis indicando casas de moradores famosos por todos os locais da cidade. Infelizmente não pude conhecer a casa do Charles Dickens, não tive tempo para isso, só passei também em frente. Acho que o mais emblemático ligado à literatura em Londres é aqui a casa do Sherlock Holmes, que apesar de ser fictício,
tem toda essa aura, né, de mistério, ele é muito amado. E mais uma vez, a mesma coisa que aconteceu lá em Edimburgo, temos aqui uma estátua do Sherlock que também estava em restauração. Então, em nenhuma das duas cidades eu tive a oportunidade de tirar uma foto com a estátua do Sherlock. Mas valeu a pena, conheci a casa, achei ótimo, maravilhoso. Um outro local também que me interessou bastante em Londres aqui foi o Globe Theatre, que era o teatro, na verdade é uma réplica do teatro do Shakespeare. Temos também aqui a estátua do Shakespeare. Um outro ponto de Londres bastante interessante para nós, amantes dos livros, é a Abadia de Westminster, que tem ali também túmulos de inúmeras pessoas famosas. E um cantinho ali chamado Poets Corner, que tem túmulos ou memoriais de vários escritores, né? Além do Shakespeare, do Dickens, tem ali o Lewis Carroll, H.G. Wells, Kipling e tantos outros. Né? Nem todos estão enterrados ali, mas tem a placa comemorativa. Não pude ir a Stratford, a cidade do Shakespeare, optei por outro local. Eu queria conhecer os Cotswolds, que são aquelas cidadezinhas do interior, são quase aldeias, são cidades minúsculas, com aquelas casinhas de pedra ou de telhado de sapê, e eu não pude deixar de lembrar ali da ambientação dos livros da Agatha Christie, em que temos a Miss Marple, que é aquilo ali que eu imagino a cidadezinha, né, que ela mora. Falar em Agatha Christie, em Londres também temos aqui esse memorial lindíssimo da nossa escritora policial favorita. Tem aí também o teatro onde a Ratoeira está em cartaz há décadas, se eu não me engano, 76 anos. Eu fui também a Bath, né, que é a cidade colonizada pelos romanos, tem ainda grandes ruínas romanas preservadas lá, mas que também é conhecida como a cidade da Jane Austen. Temos aqui esse museu, podemos dizer que é um museu, é um misto de casa de chá com museu, com lojinha, cada coisa interessantíssima, mas na verdade não era a casa dela. Ela morava nessa mesma rua, mas parece que do outro lado da rua, numa casa parecida. Muito interessante esse senhor aqui na porta também, que fica recepcionando os visitantes, muito interessante. Nos parques também nós temos imagens e estátuas de grandes, ligadas à literatura, principalmente essa aqui do Peter Pan. Logicamente tem também referências ao Harry Potter, mas que eu não citei aqui por estarem mais ligadas aos filmes do que aos livros em si. E como o foco são os livros, eu deixei isso para lá. E para terminar, pessoalmente, um dos lugares que eu mais queria conhecer, que era a Charing Cross Road, que desde sempre é uma rua ladeada de livrarias, hoje em dia bastante já descaracterizada, mas eu tinha que conhecer onde ficava a livraria do Nunca Te Vi, Sempre Te Amei, que era no número 84, que hoje em dia é um McDonald's, mas tem a plaquinha ali comemorativa, né, dizendo que ali era o local dessa livraria. Logicamente eu poderia fazer um vídeo aqui se eu soubesse sobre muitos outros lugares e mostrar bem mais coisas para vocês. Mas eu só queria mesmo dar essa palhinha, dividir com vocês essa alegria que eu tive de passar por esses lugares que nos alegram tanto. E se você conhece algum outro lugar, quer deixar alguma dica, deixa aí nos comentários, nas redes sociais. Curtam o canal, assinem, divulguem para os seus amigos e voltem sempre para assistir os novos vídeos. Tá bom? Tchau, tchau!